Lula acaba de aumentar a pressão diplomática entre Brasil e os Estados Unidos por uma decisão, no mínimo, infantil, para não chamar de burra. O que ele fez proibindo com que aquele cara americano, como ele chamou, que é o assessor sênior de Donald Trump, de entrar no Brasil e conversar com Jair Messias Bolsonaro, foi expor, a partir da justificativa dele, que o que ele decidiu, além de burro, é insustentável. O que foi que o Lula disse? Eu não vou liberar com que aquele cara americano entre no Brasil enquanto os Estados Unidos não liberar o visto do ministro Padilha, ou então ministro da Saúde. Eu vou te contar o que não estão te contando sobre esse caso, que tornou o visto do Padilha suspenso. Na verdade, quando a sanção saiu, o visto dele já estava cancelado, ele já não estava autorizado a entrar no Brasil, mas da esposa dele e da filha, sim, entrou no bolo. Então fica até o final, curte esse vídeo, compartilhe e veja se você é inscrito no canal. Os Estados Unidos da América sempre prestaram muita atenção como que seus inimigos, ou aqueles dos quais eles consideram perigosos, constroem força, constroem estrutura, constroem receita. A Cuba é um desses países, assim como a Venezuela, assim como o México, e assim como essa decisão que o Lula acabou de tomar, pode estar se tornando o Brasil, e aí que está o problema. Então, os Estados Unidos decidiram investigar o programa Mais Médico. Programa esse que é criado com uma boa intenção, mas por debaixo dos panos existe uma forma de financiar a ditadura, o regime cubano. Como é que era na prática? O Brasil, lá em 2013, quem era presidente? Dilma. Quem era o ministro da Saúde? Padilha. Autoriza com que esse projeto inicie. O Brasil pagava de 3 a 4 mil dólares por médicos direto para o governo cubano. O governo cubano pagava entre 25% a 30% para os médicos e o resto ficava com o governo. O médico no Brasil ganhando menos do que os médicos brasileiros. E isso começou a gerar um incômodo e análise por parte dos Estados Unidos, o que foi identificado esse fato. Ou seja, era usado os médicos como uma forma de inchar o Estado, ou seja, incentivar, financiar o regime cubano em detrimento de um tipo de trabalho escravo, podemos dizer assim. Pega os médicos, bota os médicos para trabalhar e isso coloca dinheiro na conta do Estado. Claro, os Estados Unidos notou esse comportamento como algo errado, absurdo, ilegal. Com isso, os Estados Unidos aplicaram sanções tanto a Cuba quanto ao Brasil. No governo Bolsonaro, isso foi muito criticado então pelo presidente. O que é que ele dizia? Tá errado. Isso é uma forma de incentivar e investir no regime cubano. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos mandar o dinheiro diretamente para o médico, olha aí, dinheiro diretamente para o médico, assim como foi no processo do gás do povo, lembra? O dinheiro vai direto para o povo e não para uma financiadora, não para uma credenciada, não, direto para o povo e permitir que os médicos tenham liberdade. Aqui vai um ponto importante. Os médicos eram totalmente monitorados por Cuba, porque cada médico que conseguia ficar no Brasil, ir para os Estados Unidos, deixar de ser médico com esse modelo de negócio, tinha que voltar imediatamente porque ele tirava um ponto, ou seja, era um médico a menos enviando recursos para Cuba para que Cuba mantesse a sua estrutura. Você entende a maluquice? Então, além do Bolsonaro querer que esse dinheiro fosse direto para os médicos, ele queria que o médico tivesse liberdade de ir e vir, inclusive trazer suas famílias para o Brasil, algo que a Cuba não deixava, porque o médico sempre ficava com aquele elo lá em Cuba e isso prejudicava eles de tomar decisões mais drásticas, de se desvencilhar do regime cubano. Então, a partir disso, você já entende que o negócio era muito bagunçado, era muito errado, e na verdade não era um projeto que colocou muitos médicos em periferias, no interior, em locais de difícil acesso, mas era uma forma de incentivar e investir no regime cubano. Já no governo Lula, o projeto volta à tona. Claro, ele precisa financiar os parceiros dele. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que o maior financiador do regime cubano não é o Brasil, é a Venezuela. A Venezuela chegou a trocar 90 mil a 100 mil barris de petróleo por dia por médicos, enfermeiros, professores de esporte, entre outros. Então você percebe que o regime se autossustenta. Por isso essa pressão toda do presidente cubano, e esse medo, na verdade, do presidente cubano, e essa rejeição por parte do governo do Brasil, na pessoa do Lula, sobre o que eles chamam de sequestro do Maduro. Então, você percebe que existe um modelo de corrupção por debaixo do tapete, pouca gente sabe, e isso ocasionou com que os Estados Unidos proibisse que os participantes desse projeto não entrassem no Brasil, não entrassem nos Estados Unidos e sofressem sanção. Aí o Lula faz uma falsa equivalência. Um americano que não tem problema nenhum com o Brasil, que nunca esteve, pelo menos oficialmente, e se tivesse, com certeza não faria parte da estrutura do Trump, em um escândalo do nível, e ele compara. Se os Estados Unidos não liberar o visto de um criminoso, de alguém que investia em regime, financiava regime e mentia para o povo, enganava o povo, aprisionava o povo, se os Estados Unidos não liberar o visto desse cidadão, chamado por Lula, aquele cara americano também não vai conseguir entrar no Brasil. Além disso, de aquecer
negativamente a relação diplomática entre Brasil e Estados Unidos, o que o Lula também não queria é que aquele cara americano, que é simplesmente o assessor sênior do Trump, conversasse com Jair Messias Bolsonaro. Moraes comprou a briga primeiro e disse que ele não podia entrar, e Lula, que não consegue segurar a língua, fez essa maluquice no final das contas. E esse é um breve resumo, só que com riqueza de detalhes, sobre o programa Mais Médicos, que apesar de ter um benefício significativo, ter levado médicos, e tem muitas outras histórias, tá? De médicos sem qualificação, sem revalida, sem nada, trazendo problemas para quem eles atendem devido a um monte de situação, porque Cuba, do nada, começa a liberar um monte de médico com tantos problemas que lá existem. Um dia desse, o Brasil estava mandando feijão para Cuba. O país que tem esse tanto de médicos, esse tanto de riqueza, de anos sendo investido pela Venezuela, inclusive pelo Brasil, vive miséria por causa do regime socialista. Então, apesar da riqueza de detalhe, é um ponto para você aprender e entender o que o Lula fez, além de uma falsa equivalência, é um problema diplomático, e você precisa saber dessas informações para não ser enganado. Então, se você curtiu esse conteúdo, se você gostou, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam que o Lula fez, além de burro, é insustentável. Eu sou o Thiago Freitas, analista político, e minha missão é tornar você consciente de que a esquerda, o socialismo, o comunismo é coisa do capeta.